Bem-vindos ao sexto episódio do Família Terapia Cast com Sônia Gambetta. Aqui é terapia em tempo real. E hoje a gente tem, meus amores, uma convidada para lá de especial que está aqui com a gente, que disponibilizou o seu tempo para estar aqui nesta manhã, né? Ela que é, né, a Vani Organiza, né, que é mãe, então, do Anthony e do Valentim, personal organizer, especialista em limpeza moderna, palestrante e apresenta o Pod Organiza, que é maravilhoso. Então, ela está aqui, ela já compartilhou, então, a rotina dela aí com mais de 130 mil pessoas. É muito conhecida, faz um trabalho maravilhoso e tirou esse tempinho nesta manhã para estar aqui com a gente, então, nesta manhã, né, para estar compartilhando com a gente um pouquinho da Vani em essência. Então, Vani, fala um pouquinho mais para o pessoal de casa, quem que é a Vani, né, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, fica à vontade. Bom dia, Sônia. Tô muito feliz de estar aqui contigo. Sabe que eu admiro muito o teu trabalho e espero, né, realmente que esse nosso encontro seja de muito proveito para você que está nos escutando, nos assistindo aí de casa e que a gente possa, de fato, trazer um pouquinho, talvez, de um pouco do que a gente já viveu, né, nesse episódio. Fiquei muito feliz quando tu me chamou. Espero realmente que eu possa contribuir de alguma forma, né, para que possa aí levar um pouco mais de inspiração, um pouco mais de organização, talvez, né, nessa terapia, nesse trabalho lindo que tu faz. Então, como tu já me apresentou aí, eu sou mãe, sou empresária, empreendedora, né, apresento o Pod Organiza, que inclusive já te recebi lá, né, E foi um prazer. foi muito especial nosso encontro também. E isso estamos aí, né, sempre nessa busca, como a gente comentava nos bastidores antes, nessa evolução como mãe, como mulher, como, né, empreendedora. Então, eu acho que esse é um pouco da nossa essência, né, que a Uau, gente busca tanto, né, todos os dias. uau. E você sabe, Vani, que eu como especialista em família, nessa área emocional, eu percebo que você fala muito, né, de organização, né, dos desafios que encontra-se no dia a dia, mas eu percebo que dentro da família, dentro da nossa casa, estão os maiores desafios que uma pessoa pode encontrar. Como que você enxerga isso quando você olha assim para a tua família, para a tua casa, para os teus filhos? Quais são os maiores desafios que você encontra todos os dias? Eu super concordo com isso. Eu acredito que a gente pode ter vários desafios no trabalho, né, com, enfim, com essa convivência social, mas eu acredito que dentro de casa é uma questão, que é mais desafiadora, pelo menos para mim, é muito desafiadora a questão da maternidade, né, com os meninos, porque a gente não tem um manual, digamos assim, né, de como ser mãe, e então a gente está todo dia errando, acertando, buscando, e eu vejo que para mim, pelo menos, né, eu gosto muito de compartilhar a realidade da minha vida. Então eu vejo que às vezes tem dificuldades, a gente tem os perrengues, tem as birras, tem toda essa dinâmica familiar, que a gente precisa lidar ao mesmo tempo que a vida está acontecendo lá fora, que a gente precisa buscar o nosso sustento, né, toda essa coisa. E eu acredito que para mim essa questão familiar é algo que tem que ser o nosso principal foco na evolução, porque eu acho que a gente pode usar muito isso para nos melhorar como pessoa. Então sim, para mim eu vejo que, assim, essa questão com a família dentro da nossa casa é desafiador, principalmente, Sônia, para quem está buscando fazer um trabalho bom ou, digamos assim, ser uma mãe melhor, sabe, todos os dias naquele processo que tu se questiona assim: "Será que eu tô sendo uma boa mãe?". Então,
para mim, é das áreas mais desafiadoras dentro de casa hoje. Uau! Eu vou aproveitar esse teu gancho, porque assim, você falou, né, de como ser mãe, de como tentar ser uma mãe melhor. Eu quero que você compartilhe com o pessoal de casa um olhar, de como que a tua mãe, como que tu tens esse olhar com a tua mãe e o que que hoje você está buscando, pelo menos tentando fazer um pouquinho diferente com os teus filhos. Esse papo é bem profundo, né, porque tu sabe que, como que eu posso dizer? Hoje, depois de um tempo que a gente entende, que a gente busca essas informações, esse autoconhecimento, esse conhecimento, a gente vê que realmente eles entregaram o que eles podiam entregar, o que eles tinham, né, na época. Mas, obviamente, que a gente cresce com traumas, e eu acredito que os meus filhos vão ter os deles também, né? Eu sempre digo que eu acredito que a gente vai ser tema de terapia lá no futuro, mas coisas que eu vejo assim, né, desde coisas que eu gosto de pegar coisas que me marcaram. Então, por exemplo, antes de vir pra cá, a prof mandou mensagem: "Ó, Vânia", mandou pra todos os pais que como teve um feriado, a gente acabou esquecendo de levar o lanche compartilhado hoje, que tinha, né. E eu fui lá correndo, busquei o lanche, levei antes de vir pra cá. E então eu tento ser uma mãe muito presente, uma coisa que a minha mãe não conseguiu na época. Então, por exemplo, eu não tenho lembrança dela numa reunião de escola minha, e eu tô toda semana na escola, né. Outra coisa que eu gosto de buscar, eu tive um diagnóstico do TDAH diagnosticado mesmo há uns 3, 4 anos, e eu sempre tive muita dificuldade com o foco, com a concentração, com começar e terminar coisas, e eu não sabia que eu tinha. O Anthony tem também, o Anthony tem 8, mas eu consegui diagnosticar agora, entende. Então eu consegui, digamos assim, hã, antecipar muita coisa que eu sofri ao longo da vida, então eu já tô conseguindo preparar ele, seja com terapia, seja com reforço, seja com compreensão, que muitas vezes a gente não tem, né, lá atrás. Então eu vejo que a minha mãe entregou o melhor que pôde, mas eu senti sim essa falta, esse carinho, esse dizer como eu amo, como é importante, como você é capaz. Então hoje eu olho para isso, demonstrar os sentimentos. Eu acho que esse é um dos principais pontos assim que eu tenho buscado trazer para eles, né. Hoje que eu Entendi. não tive talvez, mas que hoje eu tento não compensar, mas fazer a minha parte, né, do que eu acho que é importante. Eu acho que nós vivemos uma época onde muitas pessoas vão se identificar com essa tua fala, né. Mas o que eu percebo, né, que a gente vive um tempo onde nós julgamos muito os nossos pais, né. Nós achamos que eles poderiam ter feito diferente conosco, que eles poderiam ter agido diferente. Então, já que você disse que gosta de falar de você, que você eu gosto de pessoas essência, né, pessoas que conseguem realmente passar essa essência, e eu já percebi que você é uma dessas, né, então vamos aproveitar esse momento. Por que que você acredita que a tua mãe não conseguiu agir assim? Eu acredito que vem, né, Sônia, não sei, talvez ela recebeu muito menos ainda do que me passou, né, então eu vejo que Oh. entendeu, que a minha avó também, era uma mulher muito dura, assim, muito firme, muito, sabe, fechada, e a mãe já vem um pouco mais amorosa já, em relação comparando né. Então eu acredito que foi o que ela teve acesso também. E eu digo que eu ainda tenho muitas coisas para melhorar, porque hoje eu consigo falar para os meus filhos que eu amo eles, mas eu ainda tenho muita dificuldade de falar para os meus pais que eu Uau! amo eles. Então, e eu sei esse é um dos meus objetivos inclusive desse ano, de falar mais, de dizer, de demonstrar, porque mesmo que não foi demonstrado, que eu nunca tenha ouvido isso deles: "Nossa, como eu te amo", eu sei que eles demonstravam de outras maneiras, né, mas é uma das metas minhas, de eu conseguir demonstrar para eles também Uau! esse amor, sabe, que eu acho que é Uau! uma cura que acontece quando a gente consegue passar isso, né. Você sabe que eu tive uma cliente, eu nunca vou me esquecer dessa cliente, que ela sempre questionava que a mãe, o pai dela não falava. E aí um belo dia eu falei para ela: "Mas e por que que você não fala?" Daí ela disse: "Sônia, mas é você, quando a gente quer algo, nós temos que iniciar esse algo em nós não temos que ficar esperando o outro". Então ela disse: "Sônia, eu vou experimentar". E aí com muita dificuldade, porque ela tinha uma dificuldade gigantesca
gigantesca de chegar perto dos pais dela e dizer que amava, ela tinha muita dificuldade, mas ainda assim ela passou por cima dessas barreiras e ela começou a dizer: "Mãe, você sabia que eu te amo? Pai, você sabia que eu te amo, que o senhor é importante para você?". Foi tão incrível que passou-se alguns meses, essa cliente voltou e ela disse: "Sônia, tu não vai acreditar, mas pela primeira vez na vida, o meu pai falou que me ama". Olha que lindo. Me arrepio. Na É ó, lindo. isso tem preço, entende? Porque às vezes nós ficamos esperando que o outro tome a iniciativa, mas se o outro não teve acesso a conhecimento, não teve acesso a essas informações que nós temos, né, nós vivemos na era da informação, onde o conhecimento está disponível para todas as pessoas, certo? E aí, por que não nós? Por que não nós? E eu vejo assim, né, Sônia, imagina se para nós, com toda essa informação, né, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito adepta à terapia, tudo mais, já fiz muita constelação também. E se para nós é difícil, imagina para eles. Então, eu olho assim dessa maneira. Então, é realmente o que tu falou. É do mesmo jeito quando eu vou falar para as meninas que, né, que fazem mentoria comigo, essa questão da organização, a gente começa por nós. Não esperando que os outros organizem, a gente começa por nós. Então eu vejo que é exatamente sobre isso. E esse ano, lembra que eu te falei que eu tinha um negócio bem interessante para compartilhar, Sim. que eu não tinha comentado ainda? E é exatamente sobre isso. Eu tô construindo agora. E aí o meu pai tem me ajudado, porque ele tá mais próximo da obra que eu. Então, né, com a correria da vida, acabou que ele tem mais essa possibilidade. E eu disse assim: "Sônia, tá acontecendo uma coisa tão incrível na minha vida que, assim, a obra é legal, construir a nossa primeira casa é legal, mas o que eu estou vivendo em relação a eu e meu pai, Uau! não tem". Sabe por quê? Porque, assim, eu nunca senti esse amor, ou talvez eu não conseguia ver esse amor nas atitudes. Talvez eu esperava em palavras, em gestos, em abraço, mas isso eu não tive. E aí, agora com essa obra, tem acontecido várias coisas, porque daí então meu pai tá fazendo vários esforços, tá se dedicando muito, tá sempre lá, tá correndo, tá fazendo, tá: "Não, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço". E aí eu digo que eu estou me sentindo que eu estou sendo amada em voz alta Uau, uau! por ele. E eu vejo que, assim, eu venho antigamente, né, só para puxar esse gancho, era normal essa questão de bater, digamos assim. Ah, fez alguma coisa errada, eu sempre fui muito arteira, né, então eu levei algum algum laço do meu pai. E aí, eu acabei crescendo em alguns momentos e imagina, o nosso pai ama nós, independente se fale, se não fale, se demonstre, se não demonstre, a gente sabe que tem amor. E quando ele te bate, digamos assim, mesmo diante de algo errado que tu fez, o que que tu imagina? Essa pessoa me ama, mas ela me bate, ela me machuca. Então a minha vida, O amor digamos, dói. o amor dói, né? Esse é o esperado do amor. Então eu cresci nesse amor masculino, que é esse exemplo de pai, sempre com essa visão assim. Tanto que eu sofri depois em relacionamentos agressão física, não só física, mas Uau! psicológica e tudo mais. E eu só consegui sair desse ciclo vicioso quando eu entendi que não, o amor não machuca. E eu consegui, através de terapia, de autoconhecimento, entender isso. Mas muitas de nós, às vezes, passam uma vida sem ter esse conhecimento. Então, por isso que eu acho que é importante a gente olhar lá para trás, né? Sempre, né? Começa de Sempre, lá. sempre. E aí eu vejo que essa construção, eu digo que, sei lá, pode ser que daqui 5 anos eu venda essa casa ou eu vá para outra, mas o que a gente está construindo? Essa construção não é física, é emocional, é psicológica, de dizer assim, não, não importa se ninguém pode, meu pai tá aqui, meu pai me ama. Então, assim, é uma coisa que eu tô vivendo hoje que é fenomenal. E eu disse para as meninas, se vocês puderem viver essa experiência de estar mais próximo, sei lá, pode ser que tenha um motivo, como o meu é a construção, ou qualquer outro, vale a pena, porque às vezes a vida não faz com que a gente consiga se aproximar ou se curar de alguma maneira, mas quando a gente tem esse contato e a gente olha para isso e pensa, nossa, ele me amava esse tempo todo e talvez eu só não conseguia entender a maneira como ele me amava. Uau!
É muito Uau! forte, né? Não, você tem isso gente, isso que a Vani está compartilhando é algo muito forte. Por quê? Porque eu conheço um pouquinho a história da Vani, e o nosso pai está muito ligado, viu, mulheres? É mulheres, eu estou falando para as mulheres agora. Está muito ligado com o nosso relacionamento afetivo, porque nós buscamos inconscientemente nos homens uma pessoa similar ao nosso pai. Então, se você olhar um dos seus primeiros relacionamentos, você vai encontrar muitas questões em comum com o nosso pai. Então, assim, quando você consegue mudar um olhar, como você está falando, porque o que que você fez? Teu pai não mudou. Você não mudou. Você mudou o olhar, que é o que a gente chama de ressignificar a nossa história, né? Então, você teve uma mudança de olhar. Por quê? Porque nós esperamos que os nossos pais nos amem, e eles chegam para nós e dizem: "Ó, Vani, eu te amo. Vani, eu reconheço, Vani, todo o esforço que tu tá fazendo. Parabéns, Vani, pelo teu trabalho. Olha que trabalho incrível, Vani, que você está fazendo". Tem pessoas que passam a vida inteira esperando esse reconhecimento, quando na verdade os nossos pais não sabem o que é dizer eu te amo, eles não sabem o que é um reconhecimento, mas eles sabem a ordem de amor que se chama atos de serviço, que é nas pequenas coisas, é que é na mãe fazendo aquela comida que você gosta, é no pai ajudando lá na obra, né, é naquela forma que eles encontraram de nos amar, porque eles não conheciam um outro caminho para nos amar, né. Então eu quero, aproveitando essa linha, você consegue em algum momento identificar as atitudes dos teus pais nos teus primeiros relacionamentos afetivos? Super, com certeza. Eu sempre busquei muito eu vejo tanto que quando chegou um momento da minha vida, que não faz muitos anos, sei lá, uns 3 anos, eu tive eu decaí, digamos assim, porque eu voltei e eu comecei a analisar todos os meus relacionamentos que eu tive. E eu comecei a olhar esse mesmo padrão de machucar, sabe, de punir e tudo mais. Inclusive meu pai, eu acho que a gente tem, que eu lembro, eu tive umas 3 experiências só, Sônia, não foi uma questão: "Nossa, teu meu pai me batia", não, foi acho que umas 3 vezes na vida, nem foi algo, mas pra mim marcou, entende. Então sim, eu vejo muitos padrões de relacionamentos que eu tive, baseados nesse masculino que talvez eu buscava, né, que eu trazia lá de trás. Então quando eu passei a enxergar, não, reconhecer, eu acho que esse é o ponto, não, realmente, eu tô olhando, eu tô buscando essa questão, mas será que eu não posso buscar outras coisas positivas mesmo no meu pai, para os próximos relacionamentos? Então Uau! eu vejo que isso mudou tudo pra mim, tudo. Tudo. E muda, gente, muda tudo. Por quê? Porque nós temos uma tendência a lembrar mais do que nos marcou mais. E o que que a gente lembra com mais facilidade? Da dor. Então, mesmo que nós tivéssemos vivido muitos momentos incríveis, maravilhosos com os nossos pais, mas a gente vai lembrar das vezes que ele nos bateu. A gente vai lembrar daquela vez que nos magoou, que nos machucou, porque a dor, ela é mais intensa que os momentos bons. E a gente tende a sofrer mais pela dor e vibrar menos pelas coisas boas. Então, essa é uma tendência muito grande nossa. Só que vamos aprofundar, porque esse é um tema que muitas pessoas não conseguem detectar. Por que da importância da Vani dizer: "Ah, eu olhei para as coisas boas do meu pai"? Gente, faça um exercício, vocês que estão em casa, tirem um tempo e esquece tudo o que é de ruim e só enxerga o que é de bom que você herdou do teu pai, porque você é metade pai e você é metade mãe. Então, o que você herdou de bom da tua mãe? O que você herdou de bom do teu pai que você precisa reconhecer em você, especialmente em você, porque nós tendemos a reconhecer no outro, mas esse que é o problema. Eu preciso entender e reconhecer essas qualidades dentro de mim. Esse é o grande desafio. Então vamos lá, vamos fazer um exercício aqui junto, que eu acho bem bacana. O que mais eu quero que você, comece observar o que mais você, Vânia, herdou do seu pai. Sônia, eu vou te falar, mas eu quero trazer também um exercício que eu tenho feito, mas que é muito difícil. Ótimo.
Eu tenho um livro que é do Marco Aurélio, que é Meditações, um livro Certo. incrível. E no primeiro capítulo, no livro 1 desse, né, no capítulo 1 desse livro, que é livro 1 no caso, ele faz esse exercício. E eu achei tão legal, e já faz uns 2 anos que eu li e eu acabo relendo esse livro, que ele diz o quê? Ele pega e ele escreve todas as coisas boas, digamos assim, que ele aprendeu com cada pessoa marcante na sua vida. Uau! É incrível. E eu comecei a olhar pra isso, juro pra ti, semana passada eu tive coragem de começar a escrever isso, inclusive até compartilhei nos meus stories. Que foi o quê, então? Imagina que a gente não precisa fazer isso só com os nossos pais, mas eu fiz com várias pessoas. E aí eu comecei assim, com minha mãe, eu aprendi a ser religiosa, eu aprendi a ser humilde e ajudar as pessoas, são características muito marcantes da minha mãe. Agora, meu pai tem um coração incrível, né? Tem uma calmaria que eu admiro, mas não consegui trazer para mim essa calmaria. Mas é exatamente isso. Meu pai trouxe vários valores essenciais para minha vida, sabe? Essa questão de ajudar o outro, de sempre facilitar a vida do outro. Então, eu fiz, muito interessante isso que tu puxou, porque é um exercício que eu estou fazendo, mas que ele não é tão simples, porque a gente tem que, às vezes, a gente está se contando uma história de, nossa, como foi difícil, como meu pai era isso, de um lado negativo, como minha mãe era aquilo. E às vezes a gente não encara esse lado positivo, e quando a gente precisa encarar ele, às vezes tu vai encontrar dificuldade em buscar essas qualidades. E aí é um exercício muito legal que tu propõe pra nós agora, que é isso que eu já tô fazendo. Então, daqui a pouco, o que que é minha avó? Minha avó é força pura. Uau! Sabe aquelas bugra que ela tem esse sangue? Minha avó é força pura. E eu busco, e eu vejo que muito da minha força é dela, vem dela. Então, são várias questões, não só do meu pai e da minha mãe, mas que são marcantes em mim, né? Dos meus irmãos, por exemplo, também. Então, eu vejo que, assim, é um exercício incrível, que eu ainda estou fazendo. Confesso que eu ainda não terminei, ainda tem várias pessoas que eu quero trazer, mas, assim, vale muito a pena fazer isso, porque eu vi várias coisas que eu não via daqui a pouco como positivo e mais ainda, que eu repito, que eu sou, que eu faço Aí também. que tá, porque tudo que nós julgamos no outro, especialmente nos nossos pais, a gente tem uma tendência a repetir. Você sabia disso? Vamos lá, o que mais tu critica na tua mãe? Que a mãe é reclamona, e eu Ah, sou. olha só, a gente tem uma tendência a repetir, a repetir os padrões. Há poucos dias eu olhei para mim e falei: "Gente, eu sou igual a minha mãe", né. A minha mãe, quando ela fica assim doente, com qualquer coisa, meu Deus, ninguém aguenta dela, ela faz de uma coisinha assim um elefante. E aí eu me machuquei no beach tênis e com a minha perna 30 dias sem andar e de repente eu comecei a perceber que eu estava igual a minha mãe, cara, igual a minha mãe. Daí eu falei: "Opa, opa, 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 Sônia, respira, tá tudo bem". E comecei ganhar consciência, né, porque quando você consegue jogar consciência, luz no problema, você consegue aí começar a olhar, não porque eu sou melhor que a minha mãe, não, mas porque graças a Deus, né, Vani, nós temos conhecimento, nós temos acesso, né, hoje tem livros disponíveis, live, a pandemia foi maravilhosa para botar todo mundo na internet, fazer live, tem conteúdo compartilhado na internet, o que você quiser tem na internet, né, então tá tudo disponível. Então, graças a Deus, a gente tem acesso a esse conhecimento e nós podemos ganhar essa consciência para que nossos filhos, né, possam ser diferentes. Mas vamos lá, que eu quero mais da Vani, né, eu quero mais, eu quero que ela compartilhe muito mais ainda. Deixa eu te perguntar, quais os maiores desafios que você já encontrou, assim, dentro da tua família hoje? Hoje, tu diz? Hoje? Não, no decorrer da vida, vamos falar assim. Eu acredito que tem uma coisa que me marca muito, que os meus irmãos, inclusive, todo mundo dizia: "A Vanessa é muito sonhadora". Desde Uhum. sempre eu tinha eu sonho eu dizia que eu sonhava, por isso que eles diziam: "Meu sonho é ter uma mochila de rodinha", meu irmão sempre repete isso. E eu sempre tive essa consciência de
sempre não, quando eu comecei a estudar e buscar esse conhecimento, eu entendi que eu podia mais, que a vida é mais, né, que a gente vem de um Deus que é abundância, que a gente pode ter isso, buscar isso e se sentir confortável com isso. E é por vir de uma família muito humilde, enfim, eu tinha essa questão de a Vanessa é muito sonhadora, né? Tem que botar os pés no chão. Então, um dos principais pontos que eu vivi e que eu vivo ainda é essa questão de, digamos assim, ser podada. Hoje já não, porque eu já. Mas lá atrás, quando a gente daqui a pouco tem um plano, ou sonha, ou diz, não, eu quero fazer diferente, às vezes a nossa família, não por maldade, mas porque é o que eles viveram, é o seguro para eles, porque o conhecido é o seguro, né? Então, buscar coisas diferentes, às vezes pode assustar. E por amor, então, muitas vezes eles dizem assim: não, aí é perigoso. E não é que às vezes é perigoso, é que ninguém nunca foi por ali, mas a gente pode ir. E inconscientemente, né, Vânia, a gente tem uma tendência a repetir, porque quando eles não me abençoam, quando eles não me liberam, não é por mal, não é que eles não querem abençoar, não, é por inconsciência mesmo. Então, quando eles não abençoam, tem uma parte nossa que quer ficar junto, porque se você seguir, você vai estar traindo a tua família, tá? E aí que vem o segredo, tá? Então, se em algum momento teu pai, tua mãe, teus irmãos não abençoar os seus sonhos, você tem que olhar para eles e pensar assim: é em homenagem a você. É por vocês. É por vocês, por todos os sonhos que vocês não sonharam, por todos os sonhos que vocês não realizaram, por tudo aquilo que vocês não conseguiram fazer, eu vou fazer. E vou fazer em homenagem a cada um de vocês. Em vez de criticar, né, Em vez de Sônia? criticar, porque a Perfeito. gente tem uma tendência de: "Ah, tu não me apoia, tu Uhum. deveria ter me apoiado mais", né. Você tem que entender que a consciência que eles tinham não deixou eles pensar desta maneira, tá. Mas eu não posso deixar de compartilhar aqui, porque me lembrou uma coisa muito profunda, nós somos 2 sonhadoras, tá, Vânia. Eu também sempre sonhei muito grande, muito grande. Às vezes eu até falo para Deus, até falo para Deus assim: "Pelo amor de Deus, tira um pouco desse sonho da minha cabeça, por favor", né, porque eu não quero ser tão sonhadora assim, eu quero viver o hoje, eu quero viver o presente, sabe. Só que eu vou te contar uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás. Uma vez eu estava lendo, na verdade assistindo um documentário do Ronaldo Fenômeno, né, isso vem a calhar, porque a gente está né, às portas da Copa do Mundo aí, né, e eu estava assistindo o documentário dele e me chamou muito a atenção algo, porque essa pessoa que fez o documentário pegou os times aonde o Ronaldo começou a jogar, né, e lembrou as palavras dele, diz: "Ah, fulano disse assim, ah, mas por que que você não cresceu no futebol? Ah, eu resolvi ser professor. Ah, né, o outro, ah, eu resolvi, né, em outra área e tal. Ah, não era isso, não deu certo para mim." Mas quando ele perguntou para o Ronaldo Fenômeno, ele olhou e falou assim: "Vani, eu era um sonhador, eu sonhava tão grande que eu nem conseguia imaginar o tamanho dos meus sonhos." Sabe, isso me chamou a atenção, porque todos da entrevista, nenhum falou isso, mas o que que ele tinha de especial? Ele não tinha nada de diferente dos outros, os outros também tinham talento, mas ele tinha um sonho. Uhum. Ele sabia onde ele queria chegar. Ele sabia onde ele queria chegar, ele já sonhava em ser o número 1 do mundo, ele tinha uma visão clara de futuro, né, então Isso é incrível, né, Sônia, porque tu olha para as pessoas. Agora eu tô lendo muito um livro muito bom que é Napoleão Hill, que é Quem Pensa eu já Enriquece, li esse. que ele traz, né, realmente, as entrevistas aí com pessoas que fizeram muito sucesso e que tiveram muito fracasso também, né, Uhum, pra gente perfeito, perfeito. entender essa diferenciação. E esse é um ponto muito interessante de um dos principais motivos do fracasso é não saber o que quer. Isso é muito incrível, né? E a gente que sonha, digamos assim, que a gente é sonhadora, a gente sempre está pensando em algo, sempre está planejando algo ou sonhando com algo que daqui a pouco, mesmo que tu não alcance aquilo, mas tu vai já alcançar algo melhor do que onde tu tá, né? Perfeito. Eu acho que isso é bem importante também. E aí, quando tu fala isso que vem da nossa família, é algo que talvez quem está nos assistindo, nos escutando,
não percebeu e possa olhar para isso. Vai no almoço de domingo. Eu gosto muito de olhar para os almoços de domingo, que a gente consegue identificar muita coisa. Agora, nesse almoço de domingo, eu consegui perceber várias coisas lá na minha casa. Então, eu gosto de, sabe, não é para falar nada, não é para confrontar, mas é para ouvir né, o que que as nossas as pessoas que a gente ama ali, que o que que eles falam, sabe? O que que eles estão falando? Que quando surge um assunto sobre dinheiro, o que que a minha família fala sobre Uau! isso? Né? No domingo eu escutei assim, cada vez que passa o tempo eu vejo que o dinheiro não é tudo, que o dinheiro não traz felicidade, que não sei o que, Olha sabe? as Você fala, crenças, né. e claro, o dinheiro não é tudo, mas o dinheiro é muito importante e a gente pode abençoar isso na nossa vida. Então eu vejo que, assim, a gente não precisa, mas sim, é um risco que a gente corre, que a gente se sente às vezes tu se sente fora daquilo ali, porque quando mais a gente vai evoluindo, a gente para de não é que para de pensar. Eu penso assim, a gente começa a se questionar. Eu penso assim: "Será mesmo que é isso? Será que não dá para fazer diferente? Será que é tão ruim esse dinheiro mesmo? Será que só porque algumas pessoas, ficam piores com dinheiro, será que é o meu caso?" Sabe esses questionamentos, eu acho que eles têm que vir na nossa mente pra gente daqui a pouco conseguir quebrar algumas coisas sem confrontar nossa família, entender que cada um tá no seu lugar e tá tudo bem, Perfeito. mas que eu posso ir além, né. Perfeito. O Joey Dispenza fala muito sobre isso, né, que você tem que ser o observador dos seus próprios pensamentos, né, porque não é porque foi assim que tu tem que morrer assim, né. Há poucos dias eu ouvi de um cliente meu, né: "Mas eu sempre fui assim". Eu falei: "Mas por que que será que tu precisa continuar assim? Será porque seu pai foi assim, porque você é assim, por agora você tem que, né, passar isso para os teus filhos ser assim? Você já parou para pensar em algum momento, né, que você pode fazer um pouquinho diferente, que você pode evoluir, que você pode olhar para tudo isso. Então é importante, você sabe que essa questão das festas de família é algo realmente maravilhoso. E não precisa ser festa, pode ser aquele almoço lá na casa da mãe, né. No meu caso da do pai, né, porque eu tenho a mãe e o pai divorciados, né, então às vezes vou na O bom mãe, já faz exercício. esse 2 exercícios, e é impressionante como a gente aprende aí com esses exercícios, tá. Mas eu quero te fazer mais uma pergunta bem legal aqui, quando você olha para tua infância, tá, vamos imaginar que tu olha para tua infância. Eu quero que tu cite 3 pontos negativos, você lembra, e 3 pontos positivos. Da minha infância, eu acredito que deixa eu ver se eu vou conseguir citar 3, mas eu vejo que tu diz de lembranças da minha infância? Lembranças, assim, daquelas que vêm de vez em quando te visitar. Então, eu vejo que eu era muito envergonhada e isso me afetou em alguns pontos, né, essa questão da vergonha de ser uma menina muito tímida da roça, né. Entendi. Era uma coisa que sempre me deixou, imagina, hoje eu sou influenciadora, eu falo o tempo todo, mas para que eu conseguisse chegar nesse ponto, eu tive que trabalhar muitas coisas, porque aquela menininha lá da infância, ela ficaria assustada se ela me visse, eu vejo assim: "Meu Deus, como tu consegue falar tanto?", porque ela tinha vergonha de falar o nome dela. Então a questão dessa timidez, nessa questão de ser uma pessoa mais envergonhada, como se o meu valor fosse menor por ser da roça, por ser vir de uma família mais humilde, né. Acredito também que essa questão dessa falta de presença ali também dos pais foi uma coisa que me deu, né, os meus irmãos eram muito presentes, mas não é a mesma coisa, né, não faz esse papel. Então acho que a questão negativa que eu vejo foi mais exatamente nesse ponto, assim, sabe, de ser uma pessoa contida, assim, de ter essa vergonha de ser fechada, de não conseguir, falar, expressar o que sentia. Eu acho que isso me marcou bastante. Você sabe que Joe Dispenza fala que pelo menos 50% das nossas lembranças do passado são mentiras, né. São a forma como a gente observou isso, a forma como a gente vivenciou, sentiu, intensificou dentro de nós. Porque se nós olharmos, né, percebe que eu fiz uma pergunta muito simples. Se nós olharmos o que que tem de tão horrível nisso, né? Né? Nada demais, né? Se tu for olhar, ok, teve falta de amor, ok, ok, eu era tímida, ok. Mas se tu analisar
friamente, você percebe aparentemente a gente cria um monstro de algo que não há nada comparado a um pai espancar um filho até quase morrer, nada Não. comparado a uma criança que se criar sendo abusada pelo pai, como eu já tenho de caso, e depois ia no avô e era abusado pelo avô. Então, sabe, nada comparado a questões, né, tão trágicas, tão graves, mas mesmo assim foram intensas, né. Como eu, Sônia, vou chegar pra Vani e vou dizer: "Olha, Vani, isso aí, né, é muito simples, Besteira. é coisa simples perto dos desafios e dos cases aí que eu pego", mas a intensidade que tu olhou isso Uhum. faz você, dar um valor muito grande para isso. Hã? Com certeza, mas eu vejo assim, Sônia, por exemplo, quando eu falo da timidez, vou te dar um exemplo bem prático. Eu lembro como se fosse ontem, assim. Tinha um show dos palhaços, e aí, em algum momento do show, eles chamaram duas meninas pra dançar lá na frente. Era da mesma idade. Uma delas era eu, era a Vanessinha, e outra era a Joana, o nome, nunca vou esquecer o nome da Joana. A Joana era toda, né, tinha um gingado, dançava, não tinha vergonha. E a Vanessa era toda travada. E eu nunca vou esquecer a minha, obviamente que a Joana ganhou, né, porque ela dançava e eu fiquei como uma estátua lá na frente, porque eu era tímida. Então, talvez não a timidez em si, mas esse fato de eu Claro. das pessoas rindo, sabe, da plateia Agora eu vou te rindo, fazer uma pergunta, e se tu isso me marcou, né. conhece a Joana hoje? Eu não conheço mais a Joana hoje, mas agora eu fiquei curiosa para saber como tá a Joana agora. Aí que tá, se você pegar uma sala de aula cheia de alunos, aqueles que eram os mais, né, importantes, os que se destacavam, os que, né, se sobressaíam, não são os mais inteligentes, não foram os que foram mais longes, entendeu? Os que foram mais longe foram os que se dedicaram mais, os nerds, né? Aqueles que eram mais disciplinados, o mesmo os tímidos que focavam mais. Teram E esses venceram. paradigmas, né. Então eu não estou tirando, e eu sei o quanto os traumas, e o quanto talvez isso durante muitos anos fez você se comparar com os outros, né. Por quê? Porque naquele momento que aquela menina subiu no palco, a primeira coisa que ela se sentiu inferior à outra que dançou, que conseguiu, né, se desempenhar aquele papel. Então ela se sentiu inferior, ela sentiu: "Nossa, eu não sou tão boa como fulana". Então naquele momento, ela começou a criar uma imagem distorcida do próprio valor dela, porque talvez ela não tivesse aquela habilidade, mas tem tantas outras habilidades, né. Então por isso da importância da gente olhar para tudo isso, porque se tu eu aposto contigo, Vani, que se tu conhecer hoje a Joana, ela vai estar bem diferente e provavelmente pior que você. É, eu acredito, assim, que é algo bem interessante da gente olhar, porque já aconteceu vários fatos, e tudo que eu citei pra ti aqui, né, que nem tu falou da questão das habilidades, eu vejo que como pais também, eu acho que essa é uma dica bem importante, como mãe, como eu mencionei, o Tony tem TDAH, e aí ele tem dificuldade no português. E aí, ele gosta muito da matemática, né, e eu então sempre fortalecia, eu sempre dizia assim: "Filho, olha como tu é bom na matemática, como isso, como aquilo". No final do ano passado, ele ganhou uma medalha, foi o único da Uau! sala que ganhou a medalha nas Olimpíadas de Matemática. Isso foi muito marcante, porque ele se sentiu muito: Porque "Nossa, tu eu valorizou. posso". É, porque eu não, eu realmente olhei para aquilo e disse assim: "Filho, pode ser que a gente não seja tão bom ainda no português, mas tu é ótimo na matemática". Perfeito. Então, isso é uma coisa que eu trago para quem é pai, para quem é mãe também, nesse sentido, daqui a pouco a gente tá focando muito no que os nossos filhos não têm tanta habilidade e a gente pode buscar outras coisas. No esporte também, ele detestava futebol, tipo assim, não conseguia se manter. Por que que eu vou ficar forçando? Aí depois a gente colocou ele no jiu-jitsu, né, uma luta que é muito interessante também. E ele tá adorando, ele já tá falando assim: "Ah, eu quero competir esse ano". Então por isso que eu gosto de falar, às vezes a gente acha que é só aquele caminho que foi nos apresentado, e a gente pode
mudar, pode voltar, pode olhar, será que não tem outro jeito? Será que eu não tenho habilidade mais para uma luta do que para o futebol? Ou para matemática do que para o português? Então, acho que isso eu vivo assim, né? E eu acho que é muito interessante. Então, eu olho para trás e vejo que sim, teve várias coisas que nem foi o bicho, não, mas que obviamente me marcou muito. Perfeito. Eu tenho que trabalhar até hoje, né? Mas que valeu a pena a gente olhar para isso e dizer, eu reconheço que doeu, mas eu não posso ficar contando essa historinha triste para sempre, né? Pra sempre. É sobre isso, é sobre o que que você vai fazer com o que te aconteceu, porque eu olho para minha história, eu jamais seria a curadora, a pessoa que ajuda mulheres hoje em 10 países, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Então é sobre o que essa história me fortaleceu, o que essa história me fez enxergar as pessoas como humanos, me fez enxergar as dores das pessoas, me fez olhar para as pessoas além das aparências, sabe? Porque eu estou aqui olhando para a Vani e eu posso simplesmente enxergar a Vani organiza, né? Essa mulher que já, né, influenciou mais de 130.000 pessoas, mas eu posso olhar para a Vani e eu posso olhar além dos seus olhos, e eu posso enxergar a essência, eu posso enxergar o que está lá na alma. Então, como eu poderia enxergar isso na Vani se eu não tivesse primeiro ter enxergado em mim mesmo? Então é lindo, parabéns, tá, por você olhar para o teu filho, porque é assim que os pais deveriam fazer, né, parabenizar os pontos fortes Positivos. deles, né, e dizer para eles que eles são capazes sim, de vencer os desafios dos pontos fracos, certo? Nós temos quase finalizando o nosso pod aqui, Vani, mas Passa rápido, né? antes de finalizar, passou muito rápido. Eu quero que você compartilhe, assim, pudesse, assim, deixar um recado legal para o pessoal de casa, né, um conselho da Vani essência, da Vani pessoa, da Vani filha, da Vani mãe, né. Que recado você deixaria, assim, para o pessoal de casa? Nossa, eu sempre pergunto isso no podcast, mas aí quando é para mim, essa pergunta é diferente, né? Então, eu acho que vou até virar para falar isso. Eu acredito que, como mãe, eu diria como filha, né, falando sobre esse momento que eu tô vivendo agora. Se a gente não teve esse reconhecimento, essa demonstração de amor que a gente deu o primeiro passo, e eu estou dando esse passo, e eu entendo que não é fácil, porque eu ainda não consegui dizer: "Pai, eu te amo", né. É tão fácil falar aqui, mas falar na frente dele é mais difícil. Mas é um objetivo, é um plano deste ano, muito em breve, inclusive, que eu estou treinando, estou fazendo, estou, sabe? Fala no celular, mas pessoalmente ainda tem aquela trava. Então eu diria que a gente não precisa esperar o outro, porque a gente pode mudar a maneira como a gente enxergou. Então, imaginar que não é porque não foi do jeito que a gente se sente amada que a gente não foi amada. Perfeito. Como mãe, eu diria que a gente tem que sim olhar para os pontos fortes dos nossos filhos. Tem um ditado que é muito legal, né? Que se a gente for comparar um macaco e um peixe fazendo a mesma coisa, né? O macaco, obviamente, vai escalar a árvore e o peixe não. Mas não é por isso que o peixe não tem as suas habilidades de nadar, por exemplo. Então, eu acredito que é exatamente nesse ponto da gente olhar nos pontos que a gente é bom, não usar isso como muleta, né? Mas dizer assim, não dá para melhorar, mas até lá eu vou olhando para as coisas positivas, eu faço isso com os meus filhos. Mas eu acho que o principal mensagem, assim, que eu diria é que se você não veio de uma família amorosa, estruturada, uma família que realmente tenha te dado esse suporte, que tenha te encorajado, que tenha realmente te trazido muita coisa, assim, que tu vê, ai, teve muito trauma, crie você essa família. Uau! Faça você, seja essa mãe que você talvez gostaria de ter tido e não teve, em ações, em atitudes, nessa questão. Eu sempre disse que na minha casa não ia ter grito, não ia ter briga, não ia ter discussão, ia ter carinho, ia ter compreensão, ia ter conversa, e é isso que eu faço. Independente do que acontecer, eu faço isso. Eu sou muito, como que eu posso dizer assim, Sônia? Eu sou muito hã, fiel, essa é a palavra, a essa promessa que eu fiz, que na minha casa não ia ter briga, na minha paz ia ser uma casa de paz. E faça em homenagem a seus pais. Não dizendo assim: Honrando, não "Ai, eu porque eu não". sou melhor que eles, não, Exatamente, para honrar. exatamente. Então eu diria que eu acho que a principal mensagem que eu deixaria,
seria essa, assim, se você não veio de uma família estruturada, amorosa, seja a família, crie essa família. Então, pra mim, definição da minha vida. Eu tenho todos os dias, não dizendo que eu sou melhor do que os meus pais, ou enfim, mas eu tô dizendo que eu tento ser o melhor que eu posso ser pra deixar aí essa vida mais leve, essas lembranças melhores pra mostrar que eles podem, o que eles sonhar, o que eles colocar na mente deles, eles conseguem. E como mulher também, eu acho que eu tenho que deixar uma mensagem, assim, importante, né, que é não esqueça de olhar pra você, às vezes a gente é mãe tanto tempo, Sônia, ou a gente nem por ser mãe, mas a gente tá cuidando de alguém tanto tempo, que a gente se esquece de nós, da nossa essência, do que a Vani gosta. O que a Vani gostava antes de ser mãe? Ontem eu falei, gente, eu nem lembro o que eu fazia antes de ser mãe. Eu fui mãe com 19, então a minha vida começou, eu já fui mãe. Então, o que a Vani gosta? Ah, sei lá, a Vani gosta de ir pra academia, eu amava. Então, eu vou voltar pra academia, eu vou voltar a fazer coisas que eu gosto, vou voltar a me arrumar, vou voltar a me sentir bonita, vou voltar a olhar pra mim. Eu acho que essa é uma mensagem para as mulheres também, que daqui a pouco estão esquecidas, apagadas aí, porque cuida de todo mundo, mas quem cuida da gente? A gente cuida da gente. Então, acho que essa é a mensagem que eu quero deixar, que a gente possa olhar para todas essas áreas. Eu gosto de dizer que com organização a gente consegue, claro, não dar 100% em todas, mas a gente consegue ter uma vida bem alinhada, bem em paz, bem organizada e, melhor de tudo, ir se curando nesse processo. Uau, que mensagem. Queria dizer que eu estou muito honrada de ter você aqui e que eu realmente vejo uma grande mulher aí, né? Uma mulher que tem verdade, né? Naquilo que passa, né? Naquilo que faz. E realmente, tá? Eu sei que todos esses desafios que você enfrentou e que ainda enfrentamos, né? Muitos. Eles vão nos construindo. E eu tenho certeza que a construção que Deus está fazendo na tua vida é uma belíssima construção. Então, do fundo do meu coração, eu sou muito grata, tá? De você ter aceitado, né, esse meu convite para estar aqui comigo hoje. Estou extremamente grata e queria que você dissesse para o pessoal de casa aí, né, como que eles fazem, assim, para te localizar, né, pra, né, passar os teus contatos nas redes para eles, para que eles possam também ter acesso a esse conteúdo tão valioso que você compartilha, que inclusive eu sou seguidora, tá, e adoro, para que eles possam te seguir. Sônia, primeiro eu queria muito te agradecer por estar aqui, porque é um convite muito especial, né? Admiro muito o teu trabalho, como eu já falei antes. Você como mulher, né? Como pessoa, o tanto que tu faz pela sociedade, pelas pessoas que chegam até você, tanto que já fez por mim também, a gente já teve esse contato. Então, quero muito te agradecer pela oportunidade. Espero que a gente possa possa ter conseguido passar pelo menos um pouquinho, né? Eu digo que a gente tá longe, nunca vai ser perfeito, mas daqui a pouco coisas que a gente fez na nossa vida que deixaram mais leve, mais organizada, que faz sentido, que é uma vida com sentido, a minha é uma vida com muito sentido, que a gente possa compartilhar. Então eu espero muito que tenha feito sentido para você e espero, sempre pode me chamar, sempre estarei por aí. E, claro, também quero te receber no Pode Organiza, também convidar o pessoal. A gente tem o Pode Organiza toda quarta-feira, a gente tem episódio novo, que é sempre falando sobre organização, sobre todos os sentidos, todas as áreas, trazendo convidados especiais também, para a gente organizar várias áreas da nossa vida. E o meu Instagram é @vaniorganiza, não tem erro. E a gente tá lá sempre compartilhando dicas, organização, vida real, que eu digo, né, mãe no corre da mãe, que faz, acontece. Então, muito obrigada mesmo, foi um prazer imenso estar aqui. Tô com a mão gelada. Tá frio, né? Gratidão. E aqui a gente encerra, então, mais aí um Família Terapia Cast com Sônia Gambetta. Aqui é terapia em tempo real.